Nesta sessão, iremos estudar a modelagem do motor de corrente contínua de ímã permanente. Meu nome é André Augusto Ferreira e sou professor da Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora. O circuito eletromecânico equivalente do motor de corrente contínua é representado nessa figura. Aqui está presente o circuito de armadura do motor e aqui sobre o eixo dele a parte mecânica. Essa tensão induzida, que representa a minha força contra a eletromotriz, eu posso escrevê-la como EA de T é igual a um parâmetro KE, que é uma constante de proporcionalidade, vezes o fluxo, vezes a minha velocidade angular. Já o meu conjugado eletromecânico, ele é dado por um parâmetro kT, vezes esse fluxo no entreferro da minha máquina, vezes a minha corrente de armadura. Eu posso escrever esse fluxo em função da corrente de campo. Portanto, vai ficar essa minha tensão induzida vai ser igual a um K' vezes a minha corrente F vezes a minha velocidade angular no eixo da máquina. Da mesma maneira, o conjugado eletromecânico vai ser um ganho K' vezes a minha corrente de campo vezes a minha corrente A de armadura. Como o nosso motor é um motor de ímã permanente, essa corrente é uma constante também. Na realidade, é o fluxo que é constante, eu não tenho nem corrente. Então, como o fluxo é constante, eu vou representar esse parâmetro por um ganho KE, só com uma letra maiúscula para não confundir. Então, o meu EA vai ser igual a um KE vezes a minha velocidade angular. Da mesma maneira, o meu conjugado eletromecânico vai ser igual a um parâmetro kT vezes a minha corrente de armadura em função do tempo. Nesta subseção, nós vamos obter as equações diferenciais referentes ao circuito de armadura e referente ao eixo mecânico aqui do motor. Podemos expressar que a tensão terminal ela é igual a RA vezes o IA de T, mais LA vezes a taxa de variação da corrente ET, mais a minha tensão induzida representando a força contra a eletromotriz. Referente ao eixo mecânico da minha máquina, nós podemos escrever que o conjugado líquido, que é o J conjugado eletromecânico, menos o conjugado de carga, que eu vou admitir que é constante, ele vai ser igual ao conjugado inercial, que é o Jn, mais uma parte aqui referente à parte do atrito viscoso, que é resistente ao movimento desse motor. Podemos reescrever essa equação como o objetivo dessa subseção é, a partir das equações diferenciais, obter o modelo dinâmico por função de transferência. Para tal, a gente vai aplicar a transformada de Laplace e considerar condições iniciais nulas. Aplicando Laplace, a gente vai ter O objetivo dessa subseção é obter a representação em diagramas de blocos da função de transferência que representa o modelo do motor CC de ímã permanente. Para tal,
nós vamos utilizar os blocos pré-construídos aqui, em que esse primeiro bloco representa a tensão Vt menos o Ki vezes o ômega m de S. Nesse bloco não está representado aqui o Ki vezes o ômega m de S, a gente vai ver por que isso daí. Mas nota que se eu dividir agora por RA sobre SLA, esse resultado, eu vou ter o valor da minha corrente A de S. Portanto, eu vou multiplicar por um bloco de função de transferência que representa exatamente essa operação. Esse resultado corresponde à minha corrente de armadura em S. Se eu multiplicar esse resultado por um ganho Kt, a gente já sabe que esse resultado corresponde ao conjugado eletromecânico no eixo da minha máquina. Se eu utilizar esse resultado do conjugado eletromecânico menos o conjugado de carga, que é exatamente essa operação aqui que eu vou fazer, e dividir por Bm mais SJm, que é essa operação aqui, eu vou ter na saída a minha velocidade mecânica no eixo. Nota que eu tenho agora a velocidade mecânica. Se eu multiplicar por Ki aqui, eu vou fazer o Vt menos o Ki vezes o ômega de S. Portanto, agora eu vou utilizar esse bloco aqui que faz exatamente essa operação, que é vezes o Ki aqui, ômega de S. Agora eu tenho o modelo do meu motor e eu ainda posso ter o quê? Uma estimativa da posição, já que eu conheço o parâmetro de velocidade. Se eu integrar essa velocidade, eu vou ter a medição de posição no meu eixo. Nessa subseção, vamos estudar a representação do modelo do motor de corrente contínua em espaços de estados. Para tal, vamos utilizar aqui as equações diferenciais que representam o modelo do comportamento dinâmico do motor de corrente contínua. O objetivo é obter um conjunto de equações diferenciais de primeira ordem que represente esse modelo. Para tal, nós vamos considerar que as variáveis de estado são x1, que é a corrente de armadura do meu motor, x2, que corresponde à velocidade de giro do motor, as minhas entradas vão ser U, que é a minha tensão terminal aplicada ao motor, e W, que é o conjugado de carga, que na realidade corresponde a uma perturbação no meu sistema. As variáveis y1 e y2 são a corrente de armadura e a velocidade de giro. Nós podemos reescrever essas equações dinâmicas como eu posso isolar agora os termos em que contém a derivada de x1 e x2. Representando na forma matricial, nós podemos escrever o objetivo desta subseção é, a partir das equações de estado do meu sistema, obter o diagrama de simulação. Para tal, eu vou utilizar um bloco integrador aqui. Se eu tiver a derivada de x1, a minha saída é a minha variável x1. Da mesma maneira, eu posso fazer para a minha derivada de x2. A saída vai ser a minha variável x2. Se eu observar aqui na equação do estado, a minha derivada de x1 é igual a esse somatório vezes esse ganho. Da mesma maneira, minha derivada de x2 é igual a esse somatório vezes esse ganho. Portanto, eu já vou
mostrar a representação da multiplicação por esse ganho. Todos os dois blocos aqui, eu vou introduzir esse ganho aqui, que está multiplicando o meu sistema. Agora eu vou fazer essa operação aqui, ó, RA vezes X1. Bom, RA vezes X1, eu tenho aqui RA vezes X1. Da mesma maneira, eu vou fazer BM vezes X2. BM vezes X2 é simplesmente essa operação aqui. Também vou fazer as operações cruzadas. KE vezes X2, que vai ser alimentado aqui para a derivada de X1. KE vezes o X2 vai lá para o X1. Da mesma maneira, eu vou ter KT vezes o X1 para a minha derivada. Isso tudo eu vou fazer o somatório dessas variáveis. Eu vou ter esses somatórios. E ainda tenho que a minha derivada de x1, eu tenho a minha entrada u e a minha perturbação w, que é um sinal de distúrbio no meu sistema. Portanto, agora eu preciso representar aqui, nesses blocos de soma, quem é o somatório. Não é menos RA vezes x1, então eu coloco um menos aqui. É menos KE vezes x2, tem um menos aqui, mais a minha entrada U, portanto tem um mais aqui. Da mesma maneira, eu tenho aqui agora, para a minha variável derivada de x2 pontos, mais KT vezes o x1. Portanto, aqui é representado com o símbolo de mais. Menos um BM vezes o x2. Aqui é um menos a minha entrada W. Portanto, aqui é um menos. Portanto, aqui está representado o nosso diagrama de simulação. Se eu quiser ainda, eu posso representar as minhas variáveis y1, que é igual ao próprio x1, e y2, que é a minha variável x2. Nessa subseção, a gente deseja obter a função de transferência de velocidade e de corrente de armadura do motor de corrente contínua a partir das equações de Stratow que descreve o comportamento dinâmico do sistema. Representando na forma geral padrão equação de estado, x ponto é igual a x mais bu, y igual a cx. Note que a gente fez aqui o w, que é a minha perturbação, igual a zero. Isso porque a gente pode aplicar o teorema da superposição para o sistema. Eu vou aplicar a transformada de Laplace para esse sistema aqui, considerando condições iniciais nulas. Portanto, eu posso escrever que nesse caso, nós obtivemos o quê? A função de transferência do sistema. Por quê? Porque y de S sobre u de S é a função de transferência do sistema, que é igual a C vezes SI menos A inversa vezes B vezes U. Aplicando esse raciocínio aqui ao nosso problema, aqui nós podemos escrever aqui eu estou admitindo que lambda de S é o quê? O polinômio característico do meu sistema. Lambda de S é igual ao determinante de SI menos A, e ele pode ser escrito como a matriz dos cofatores de SI menos A é dada por
A minha matriz inversa de SI menos A corresponde a 1 sobre o determinante de SI menos A multiplicado pela matriz adjunta. A matriz adjunta corresponde à matriz dos cofatores transposta. A função de transferência que eu desejo obter é g de S, que nada mais é do que y de S dividido por u de S, que consiste, como a gente já observou, pela matriz C, que multiplica a inversa de SI menos A, vezes a minha matriz B. Bom, a minha matriz C ela é uma matriz identidade. SI menos A inversa corresponde a 1 sobre lambda de S vezes essa matriz aqui. E a minha matriz B é essa matriz aqui. Portanto, eu posso reescrever como esse meu sistema me deu duas funções de transferência. Uma que relaciona a corrente de armadura com a minha entrada e outra que relaciona a velocidade de giro da minha máquina com a minha entrada, que no caso a minha entrada é a minha tensão terminal. Portanto, se eu considerar aqui no diagrama de blocos, eu vou ter a minha entrada U de S aqui, aqui a minha função de transferência G1 de S e aqui a minha G2 de S. A minha entrada U de S corresponde a quem? A minha tensão terminal em S. E a minha saída aqui corresponde à minha corrente de armadura em S para G1 de S. Para G2 de S, a minha saída corresponde à velocidade de giro da minha máquina. Note que quando eu estou fazendo essa representação, eu estou representando somente uma planta por duas funções de transferências. Neste caso, a G1 de S significa o quê? O quanto que a minha corrente de armadura vai variar se eu produzir uma perturbação aqui na minha tensão terminal. E essa tensão terminal também vai implicar numa variação de velocidade. Por quê? Porque a planta é a mesma. Eu tenho duas funções de transferência para uma mesma planta.